Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Pois vou preparar-vos lugar. Jesus Cristo precisou somente de 6 dias para fazer a terra, para povoar os oceanos e mares. E por que precisaria de 2000 anos para preparar lugar para nós? Você já pensou nisso? Por que Jesus leva tanto tempo para preparar lugar? O que significa, em essência, preparar lugar? Pois vou preparar-vos lugar. Esta é a palavra de Jesus Cristo. O que isto significa em essência? Pois vou preparar-vos lugar. Será que para construir mansões, construir casas, Jesus precisaria de tanto tempo assim? Eu quero convidar-te a permanecer conosco. Nós vamos tratar este assunto mais para o final deste nosso estudo. Então, fique aqui conosco. Nós vamos iniciar tratando do segundo elemento que nós queremos aqui tratar. Jesus Cristo disse neste seu discurso: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esta é uma grande promessa de que Jesus voltará. Somos todos forasteiros aqui e estamos todos de passagem. Breve, Jesus Cristo voltará. Muito bem-vindo aqui ao nosso canal, este espaço de estudo da palavra. Ele foi criado realmente para permitir que mais pessoas, possam conhecer a verdade, possam conhecer a palavra, à luz da Bíblia Sagrada. Aquela verdade que praticamente desapareceu dos púlpitos. As igrejas estão mais para pregar mensagens de prosperidade, para falar simplesmente de que todos venceremos neste mundo. Mas nós queremos, neste espaço, falar de uma verdadeira vitória, que é uma vitória do reino eterno, uma vitória do reino dos céus, que todos aqueles que desejarem poderão alcançar. Basta somente aceitar, basta somente tomarmos uma decisão por ela. Então, é um estudo especial, porque trata daquela que é a maior, considero eu, a maior promessa de Jesus Cristo, que é a promessa que diz respeito ao reencontro que nós teremos com Ele. Ele é o nosso Criador, que pelo pecado nos separamos. E Jesus Cristo promete no estudo de hoje, no texto de hoje, que um dia voltará e nos levará para que possamos, mais uma vez, morar juntos, para que possamos viver juntos. Jesus Cristo disse aqui no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Voltarei. Este é o elemento principal que queremos tratar, que Jesus Cristo voltará. Depois ele diz assim, para que onde eu estou estejais vós também. Estamos nós nos preparando para este momento. A pergunta que poderíamos colocar é: que certeza nós temos de que Jesus Cristo voltará? Que certeza você, irmão, tem que Jesus voltará? Tem fé você nisso? Veja que em Atos, capítulo 1, Jesus Cristo, quando subiu ao céu, nós percebemos que ali apareceram 2 anjos e disseram coisas muito interessantes, muito interessantes sobre como será o retorno de Cristo. Muitas pessoas têm ideias muito vagas, outros até ideias concretas, mas erradas em relação a como será o retorno de Cristo. Outros até pensam que enquanto as pessoas morrem, os santos justos, ao morrerem, eles vão direto para o céu encontrar-se com Cristo. Mas não, a Bíblia diz que Ele é quem voltará, Ele é quem virá para nos buscar. Nenhum santo, nenhuma pessoa que morre vai direto para o céu. Se este assunto também é novo para ti, por favor, continue neste canal, porque nós iremos brevemente também abordar sobre essa questão do estado dos mortos. Ao lermos aqui o livro de Atos, capítulo 1, no versículo 9, 10 e 11, podemos
retirar o seguinte: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja o elemento nuvem. Este elemento nuvem precisa ficar na nossa mente. Versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, foi recebido no céu, virá. Este elemento é importante. Virá. Jesus Cristo virá. Jesus Cristo voltará. E veja a maneira como Jesus voltará. A resposta está aqui. Os 2 anjos colocam de forma bem clara a maneira, o modo do retorno de Cristo. Diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E como é que Jesus subiu? Ele subiu e foi recebido por uma nuvem. Então, o movimento que Jesus fez de subida, no seu retorno, ele fará de forma inversa. Assim como Jesus foi, subiu, no momento do seu retorno, ele descerá, ele voltará, ele virá para nos buscar. Mas quando é que isto acontecerá? Nós vemos que os discípulos, em algum momento, também fizeram esta pergunta a Jesus: olha, quando é que será o momento do seu retorno? Veja quais foram assim as respostas de Jesus Cristo. Não vamos explorar todas, né? Porque teríamos que estudar todo o capítulo 24. Vamos somente pegar aqui alguns pouquíssimos versículos para tirar os elementos essenciais e principais que queremos abordar aqui neste estudo. Diz assim o Mateus 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vós sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que é que nós vimos aqui? Primeiro é que em relação ao dia preciso, um dia exato sobre o retorno de Cristo, ninguém sabe. Jesus Cristo, o que disse foi que quando vocês notarem, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, quando vocês perceberem que os sinais estão decorrendo, então a partir dali vocês mesmos saberão que Jesus Cristo está para regressar. Então vamos ver aqui que coisas são essas que Jesus referiu, que quando estivessem a ocorrer, seriam assim a evidência de que ele estaria para regressar. Mas recorde-se, ninguém tente dizer ao certo um dia exato, um dia preciso do retorno de Cristo. O que Jesus Cristo deixou são sinais, eventos que nos mostrariam que ele está próximo às portas. É assim que Jesus deixou. Nós vemos aqui no mesmo capítulo de Mateus 24, palavras que ele pronunciou antes do que nós vimos ali nos versículos 30. Vemos aqui no versículo 3 de Mateus 24, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vemos aqui: porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores.
Tudo isto é o princípio das dores. Jesus Cristo deixou esses elementos para que quando nós víssemos, quando nós olhássemos para o mundo e percebêssemos essas coisas acontecendo, pudéssemos dizer assim, afinal de contas, ele está próximo. Nós não queremos, no estudo de hoje, aprofundar em essência esta questão dos eventos. Nós temos já neste mesmo canal 2 estudos que tratam, 2 vídeos que falam essencialmente dos eventos que marcam o fim, os sinais. O que nós podemos aqui rapidamente dizer é que todos esses sinais, Jesus Cristo disse que quando eles estivessem a ocorrer, marcariam somente o princípio das dores. Mas, como disse, nós temos aqui já no canal estudos que falam mesmo sobre o que significa ser o princípio das dores. Estudos que olham e procuram analisar os sinais da forma como estão a acontecer. O que nós queremos aqui neste momento é dizer o seguinte, que pelo que podemos ver, podemos sim ter a certeza de que nos aproximamos, primeiro, da verdadeira dor, porque Jesus Cristo disse que é tudo princípio da dor. Se é princípio da dor, significa que passaremos por um momento de angústia e depois veremos Jesus Cristo voltando nas nuvens. Vamos ver ainda um outro texto que menciona como será este momento memorável do retorno de Cristo. Aqui em Apocalipse 1, versículo 7, podemos ler assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens. Se recorda, quando lemos em Atos, vimos que uma nuvem recebeu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi assunto ao céu. Então, quando ele estiver a regressar, diz que eis que vem com as nuvens. Eis que vem com as nuvens. Que nuvem é esta? Possivelmente seja a mesma nuvem que o recebeu e o levou para o céu. Na mesma nuvem Jesus Cristo retornará. E diz também este texto que todo olho verá Cristo regressando. Todos que estiverem vivos naquele momento. E todos aqueles que vão ressuscitar, os justos que irão ressuscitar, eles verão Cristo regressando. Esta é uma promessa maravilhosa, porque sabemos que enquanto o mundo corre, enquanto as coisas vão, enquanto nós perdemos coisas, enquanto nós ganhamos outras, existe algo maravilhoso que está para acontecer. É o breve retorno de Cristo. E Jesus Cristo diz que todos nós o veremos voltar. Quando vamos para o livro de Mateus 24, versículo 31, Jesus Cristo diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Então nós podemos perceber que, primeiro, esta vinda de Cristo, pelo que lemos em Apocalipse 1, versículo 7, será visível. E aqui podemos também perceber que será uma vinda, um retorno audível. Haverá um som estrondoso de trombeta e todos nós poderemos ouvir. E o que acontecerá? Os santos anjos vão recolher os santos homens em todas as extremidades da terra, nos 4 cantos da terra, norte, sul, este, oeste. Todos os santos serão recolhidos para que possam realmente ter este encontro especial com Jesus. Nós vemos isto muito mais evidenciado quando lemos aqui o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Podemos ler assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Este é um elemento muito maravilhoso. Jesus Cristo, Ele mesmo, descerá dos céus. E diz-nos aqui o texto: E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos. Os vivos, aqueles que vão assistir a este momento da volta de Cristo,
e os mortos, eles serão arrebatados, nós os vivos e os mortos. Bem, obviamente Paulo aqui se refere aos mortos ressuscitados, né? Então, mortos depois da ressurreição, juntamente com os vivos, significa que os mortos neste momento já estão vivos, eles saíram da morte, eles vão para encontrar-se com Cristo nos ares. Isto é o que Paulo está aqui a explicar. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, mais uma vez aqui o elemento nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Para o encontro do Senhor nos ares. Que maravilhosa promessa! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto nos remete ao primeiro texto que lemos em João 14, quando vimos que Jesus disse que voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, isto significa que Jesus Cristo quer estar conosco, Jesus Cristo quer viver conosco. A nossa vida é e deveria ser somente ao lado de Cristo. Como você tem levado a vida? Jesus deseja viver conosco e Jesus quer que esta vida seja para sempre ao seu lado. Por isso diz aqui, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Que promessa maravilhosa! E há um elemento que nós vimos. Jesus Cristo disse que foi preparar lugar. O que significa preparar lugar? Quanto tempo Jesus precisaria para construir mansões? Quanto tempo Jesus Cristo precisaria para fazer casas, lugares, para que nós pudéssemos habitar? Que tipo de lugar é este que Jesus Cristo foi preparar? É verdade, sim. Possivelmente, Jesus Cristo tenha ido preparar um lugar físico. Talvez. Mas eu quero explorar contigo uma coisa muito especial. O verdadeiro significado do lugar que Jesus Cristo foi preparar. Veja que o lugar que Jesus Cristo foi preparar é mais, muito mais do que um simples lugar físico, uma simples casa, um simples quarto, uma simples mansão. Não que essas coisas, não que isso não seja importante, mas perceba, porque isto é muito profundo, o lugar que Jesus Cristo foi preparar. Vamos ler aqui primeiro Hebreus 9, versículo 12, depois vamos ler aqui o versículo 24. Diz-nos assim, Hebreus 9, versículo 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Vamos começar por este elemento que está aqui no versículo 24. Cristo entrou em santuário, mas não feito por mãos humanas. Ele entrou no santuário no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus Cristo entrou para comparecer no céu diante de Deus, o Pai. Para quê? Para operar uma obra de redenção. E no versículo 12 nós percebemos claramente que Jesus Cristo, que o autor de Hebreus diz aqui que Jesus Cristo consegue, ele obtém esta redenção e é uma eterna redenção. Jesus Cristo obtém esta salvação. O trabalho que Jesus Cristo foi fazer, eu te convido a ver e a assistir o vídeo que nós colocamos aqui anterior a este, com o título O que é que Cristo realmente está fazendo no céu? Não deixe de ver, por favor, este vídeo. O que é que Cristo realmente está fazendo no céu? Porque explora-se mais esta questão. Entretanto, o que Cristo está fazendo no céu é preparando um lugar no livro da vida. O homem separou-se de Deus. O homem está longe pelo pecado de Deus o Pai. E Jesus Cristo agora foi comparecer diante do Pai para interceder por nós. Para todo aquele
que ao pedir perdão ao Pai, possa ter esta mediação. E Jesus Cristo é o mediador. É por isso que quando vamos ler aqui o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, podemos perceber o seguinte: e se alguém não for achado, se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida, este será lançado. Quando lemos o capítulo 21 e versículo 27, podemos aqui tirar as seguintes palavras: nela nunca mais, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem aquele que pratica abominação e mentira, mas somente, quem estará no céu? Somente aqueles, ou somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que lugar é este que Jesus foi preparar? O lugar que Jesus Cristo foi preparar no céu é um lugar no livro da vida. Jesus Cristo foi preparar um lugar no livro da vida do Cordeiro. Isto é o mais importante. Como tem sido e como tem estado a sua vida? Você se está a preparar para este encontro com Jesus? Jesus Cristo foi ao céu e passam-se mais de 2000 anos. É tempo suficiente para dizer assim: olha, parece que ele nunca mais vai voltar. E hoje nós zombamos e dizemos: olha, o breve de Jesus. Jesus Cristo disse que breve voltarei. E este breve significa 2000 anos. Então, quem nos garante que ele realmente retornará? O trabalho que Jesus Cristo foi fazer no céu, o preparar lugar, não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, porque nós, como seres humanos, temos estado continuamente a endurecer os nossos corações. Se não fosse por isso, Jesus Cristo já teria voltado. O trabalho que Jesus Cristo foi fazer no céu é difícil porque ele envolve o nosso livre-arbítrio, ele envolve a nossa escolha, o trabalho envolve a nossa vontade, a nossa aceitação. Jesus Cristo quer que todos nós possamos estar com ele no céu, mas somente ao aceitarmos, somente ao decidirmos estar com ele. E Jesus Cristo está lá, olhando pacientemente para os seus filhos e esperando o momento em que cada um deles o irá aceitar. E o que acontece? Nós hoje aceitamos, mas amanhã voltamos neste caminho da santificação. Voltamos neste caminho e voltamos a olhar para o mundo. E aí Jesus Cristo de novo tem que esperar por mim. Ele tem que olhar para você e dizer: eu aguardo até que este filho volte de novo a entrar no caminho que leva à salvação, no caminho que leva ao céu. É por isso que Jesus Cristo tem permanecido por todo este tempo, porque Ele aguarda por você. É por isso que desde que você nasceu, Ele ainda não voltou, porque Ele espera uma fiel e completa entrega, uma dedicação completa, onde você possa se entregar e realmente viver com essa esperança, aguardá-lo para que juntos possamos morar eternamente. Jesus Cristo está intercedendo por nós diante do Pai e Ele neste momento está preparando lugar no livro da vida do Cordeiro. Fique conosco. Somos todos forasteiros aqui e estamos todos de passagem. Até ao próximo estudo, não deixe de se inscrever neste canal. Não deixe de partilhar e convidar outras pessoas para poderem estudar a palavra de Deus, principalmente aqueles que não conhecem e jamais ouviram falar dela. Que o Senhor abençoe a todos nós, que o Senhor abençoe a sua vida e que brevemente o possamos ver voltando nas nuvens.